Fala galera, tudo bem? Tava todo mundo ansioso para essa aula, assim como eu estava super ansiosa para estar aqui hoje com vocês, para que a gente fale um pouquinho sobre redação. Estamos na reta final, a gente trabalhou muito redação esse ano, foram muitas correções, muitos textos, não é verdade? E eu sei que você que está aí do outro lado, que está me assistindo agora, tem muita dúvida em relação à competência número 5, não é verdade? Que é a questão da proposta de intervenção. Então todo mundo fica louco com essa proposta de intervenção, precisa colocar nessa proposta de intervenção. Então, nessa aula dica de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que você precisa, de fato, colocar dentro dessa competência. Primeira dica importantíssima em relação à proposta de intervenção, gente, é o seguinte: proposta de intervenção, não fique achando que você vai lá e vai, de repente, desenvolver o problema do mundo. Você vai acabar lá desenvolvendo o problema, solucionando qualquer tipo de problema. Não é bem assim. Como o próprio nome diz, é uma proposta, né? Então, o que quer dizer isso? Proposta de intervenção. Uma proposta que você vai tentar apresentar para o seu corretor possíveis soluções que poderão resolver aquela problemática que você desenvolveu ao longo do texto, tá certo? Então, isso é muito importante que você já vá confiante em relação a isso. Então, não pense que você vai chegar lá e que você vai resolver o problema do mundo, que isso é praticamente impossível, tá? Por isso que é muito importante, quando a gente pensa em propostas de intervenção, a gente pensar em coisas, em possibilidades reais. Então, aquela questão de campos muitos ideais, por exemplo, utopias, não pega muito bem na proposta de intervenção, tá certo? Pense em propostas que são práticas, ou seja, aquilo que de fato poderia acontecer. Porque, de repente, se você traz uma utopia, você não vai conseguir desenvolver mecanismos capazes de resolver aquela problemática. Então, por isso que você chegou na proposta de intervenção, coloca o pé no chão, tá certo? Porque coloca o pé no chão e pense naquilo que de fato possa acontecer. Sabe uma dica importante também para vocês em relação à proposta de intervenção, gente? É que você pense, de repente, em alguma proposta que de repente ela já até acontece, que você já ouviu falar, que você já presenciou, que você já ouviu no jornal, que você ouviu que faz numa escola, enfim. E, de repente, você use essa proposta como algo intensificador, porque isso pode te ajudar bastante. Tudo bem? Então, gente, eu vou começar agora falando de algumas questões em relação a essa proposta de intervenção. Primeiramente, sempre que falar em proposta de intervenção, a gente vai falar de alguns mecanismos, que são ação, modo, agente e efeito. O que significa isso? Essas características, elas devem estar evidentes dentro da sua proposta de intervenção. Caso isso não apareça, você vai perder ponto sim dentro dessa proposta. Então, começou a desenvolver o texto, observe o que deve ser feito, quem deve fazer, como deve ser feito, quais os objetivos pretendidos com aquela proposta. Então, observe se você consegue, de fato, colocar todos esses pontos na proposta de intervenção. Sabe o que é interessante a gente pensar? Que a competência número 5 é uma competência fácil de tirar 200 pontos. Por quê? Porque você precisa seguir uma linha. Se você conseguir, de fato, seguir essa linha, com certeza você vai conseguir a nota sua aí tão sonhada dentro da proposta de redação, certo? Porque é o seguinte, quando a gente pensa em todas as outras competências, algumas competências elas exigem um pouco mais de você. Na proposta de intervenção, não. Pense que na proposta de intervenção você já tem que ir com as suas regrinhas, com os pontos, tudo aquilo que você deve desenvolver. Então, pensar na questão da ação, do modo, do agente, isso é importantíssimo na hora da construção desse texto, certo? Outra coisa muito importante quando se fala de proposta de intervenção é o seguinte: muitos alunos chegam até mim e falam assim, Tati, poxa vida, mas eu coloquei todos os mecanismos responsáveis dentro da minha proposta de intervenção, por que mesmo assim eu não consegui atingir os 200 pontos? Eu coloquei quem deve fazer, como deve ser feito, eu coloquei todos os mecanismos importantes dentro da proposta de intervenção, os mecanismos que são exigentes lá dentro. O que acontece quando eu não tirei os 200 pontos? Primeiramente, muitas vezes a sua construção dessa proposta, ela não fica evidente para o corretor. Então, o corretor vai olhar para o seu texto, ele vai olhar para a sua proposta de intervenção e ele não consegue encontrar de forma explícita esses mecanismos responsáveis para se ter uma proposta de intervenção. Então, diante disso, o que vai acontecer? Você não vai conseguir os 200 pontos, certo? Quando a gente fala de proposta de intervenção, a gente fala que a questão da ação, ou o modo e o meio, eles precisam estar detalhados, tá? Então, quando se fala nessa palavra detalhes, isso é exigência do Enem, certo? Isso é exigência da competência número 5. Então, o seu corretor vai bater o olho
na sua proposta de intervenção e ele vai observar se você conseguiu detalhar e se você deixou claro esses mecanismos. Então, terminou a proposta de intervenção? Leia, observe se você conseguiu detalhar. Cuidado com as frases ambíguas, porque muitas vezes você até coloca todos os mecanismos, mas dependendo da forma que você colocou, ficou ambígua. Então, o seu corretor vai entender de uma maneira que não é, na verdade, o que você queria dizer. Sabe aquela história que você chega assim, mas sabe o que eu queria dizer aqui? Esquece. Lá não dá mais tempo para fazer isso, entendeu? Então, chegou dentro da proposta de intervenção, moçada, deixe bem claro, pense na clareza, pense que quem vai ler o seu texto vai conseguir enxergar todos os mecanismos responsáveis para a proposta de intervenção, certo? Então, fique bem atento em relação a isso. Outra questão muito importante dentro da proposta de intervenção é que a gente vai seguir alguns passos para que a gente consiga construir todos esses elementos capazes de formar a sua proposta de intervenção. Então, vamos lá mostrar quais são os primeiros. Primeiro, faça uma breve retomada. É muito importante que quando você comece a sua conclusão, que você comece fazendo uma breve retomada. O que é isso, Tati? O que seria uma breve retomada? Vamos pensar aqui comigo. O texto dissertativo do Enem, ele tem uma estrutura a ser seguida, certo? Então, quando você pega a cartilha do Enem, lá tem todas as dicas, tudo que você precisa fazer para desenvolver um texto dissertativo. Então, você precisa a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, é muito importante que quando você chegue nesse parágrafo de conclusão, que é quando você vai apresentar a sua proposta de intervenção, que você faça uma breve retomada. Mas como que eu faço essa breve retomada, Tati? Ela precisa ser longa, ela precisa ser curtinha. Como eu posso desenvolver isso? Como o próprio nome diz, é uma breve retomada. Eu trouxe aqui um exemplo para que vocês vejam como poderia ser uma breve retomada de uma conclusão. Por exemplo, portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Então, perceba, quando a candidata colocou, portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática, ela fez uma retomada. Por quê? O que acontece? O texto do Enem, a dissertação do Enem, a temática do Enem, ela sempre gira em torno de uma problemática. Ela sempre vai se desenvolver a partir do quê? De um problema social, não é isso? Então, você, ao longo do seu texto, você colocou lá quais são, se desenvolveu a sua tese, o que você pensa a respeito daquela temática, depois você criou argumentos em defesa daquela tese e justamente trazendo ao longo do texto várias relações relacionadas a essa problemática. Então, você apresentou o problema para o seu corretor. O que o seu corretor quer que você faça? Que você apresente soluções. Só que, para isso, antes de mais nada, é muito importante que você situe qual parágrafo você está, que é o parágrafo de conclusão. Então, essa breve retomada, que não é nada de outro mundo, que é algo bem claro, bem básico, bem objetivo, e aí você começa a sua conclusão. Tati, é muito difícil começar uma proposta de intervenção. É muito difícil começar um parágrafo, né? Muitas vezes eu tô com tudo na minha cabeça, mas eu não sei como começar. Então tá aí a dica importantíssima, que é o primeiro passo. Faça essa breve retomada. Situe o seu corretor sobre o que você está falando, certo? Depois, o que é importante você fazer? Terminou de fazer essa breve retomada, você vai, então, responder alguns questionamentos em relação à sua proposta. Você desenvolveu a sua proposta, está com tudo na sua cabeça, já sabe, já colocou todos os elementos responsáveis para uma boa proposta. O que você precisa fazer? Olhar para a sua proposta e fazer algumas perguntas. Eu sempre digo uma coisa. Sabe quem que é o primeiro corretor do seu texto? Você. Você é o corretor número 1 do seu texto. É você que faz a primeira correção. Por isso a importância do rascunho. Não dá para chegar no Enem e já escrever no texto na folha de redação. Certo? Por quê? É importantíssimo que você faça a sua correção. E uma das formas de fazer correção é justamente fazendo algumas perguntas, certo? Então, quando você faz essas perguntas, por exemplo, o que precisa ser feito, né? Quem deve fazer isso, né? Quem é o responsável por fazer isso? Quando você pensa nessa pergunta, por exemplo, quando você faz esse questionamento, você já começa aí a trazer os mecanismos responsáveis para a sua proposta. Então, quando você pergunta o que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema, quando você faz essa pergunta, você precisa identificar se você conseguiu responder essa pergunta. Logo em seguida, quem deve executá-la? Por quê? O que acontece? Esse quem deve executá-la, ele é muito importante. Porque às vezes você apresenta o problema, mas
quem que vai ser responsável? Você fala o que é preciso, é preciso fazer tal coisa. Mas quem que vai fazer isso? Quem é o responsável por isso? Certo? Então você precisa colocar aí quem deve executar. Em seguida, como viabilizar essa proposta. Então, como vai viabilizar essa proposta? Ou seja, como que essa proposta que você colocou, como que ela vai ficar conhecida? Como que as pessoas vão saber? Como que isso, de fato, vai chegar na sociedade? Até porque a gente está falando de um problema social. Se nós estamos falando de uma problemática social, é muito importante que a gente pense como que isso vai chegar até o social, como isso vai chegar até as pessoas. Então, observe se você conseguiu colocar essa questão. Qual efeito ela pode alcançar? Ou seja, aquela questão das consequências, né? Como que essa proposta ela vai atingir a sociedade como um todo? O que eu vou conseguir com ela? Perceba que quando eu vou fazendo estes questionamentos, quando eu vou fazendo estas perguntas, automaticamente eu vou deixando bem claro todos os mecanismos responsáveis para compor uma proposta de intervenção, certo? E outra coisa, quando eu consigo fazer essas perguntas, eu saio daquele campo de ideias, aquele campo ideal, e eu vou diretamente para um campo prático. Que eu sempre falo que dentro da proposta de intervenção é muito importante que a gente pense nesse mecanismo de algo prático, algo real, que de fato possa acontecer. Certo? Outra questão que nós podemos perguntar aqui, que outra informação pode se acrescentar para detalhar a sua proposta? Ou seja, será que eu posso acrescentar alguma coisa para essa proposta? Será que eu posso trazer mais alguma informação, mais algum tipo de agente responsável para isso, para que de fato essa proposta seja efetiva? Ou seja, são algumas perguntinhas que são importantes para que você faça logo que você termina a sua proposta. Então, você desenvolveu, colocou todos os mecanismos responsáveis. Então, comece a observar se está bem claro isso, se você conseguiu responder, se você olha e fala assim, poxa vida, que proposta foi essa? Né? Eu posso ser o presidente do Brasil agora, porque eu desenvolvi aí uma proposta que vai resolver os problemas. Outra questão importante quando a gente fala dessa proposta de intervenção é que a gente tem que pensar bastante também nessa questão que essas propostas, elas muitas vezes elas não vão acontecer rápido, né? Às vezes elas demoram a acontecer. Então, isso é possível. Então, é a longo prazo. Uma proposta que também ela vai amenizar o problema, porque a gente sabe que algumas problemáticas que são desenvolvidas, elas não vão ser resolvidas da noite para o dia, mas elas podem ser amenizadas, certo? Então, usar esse tipo de palavra também pode ajudar bastante na hora de desenvolver o teu texto. Bom, quando a gente pensa nessa proposta completa, ela deve ser específica ao tema e a discussão articulada no seu projeto de texto. O que quer dizer isso, Tati? Às vezes, o aluno desenvolve a proposta de intervenção, bonitinha, com todos os mecanismos, o que deve ser feito, quem deve fazer, como deve ser feito, pronto, completa. Só que ele esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu de trazer uma proposta para a problemática que ele desenvolveu. Ou seja, nesse momento há um problema, certo? Há um problema grave, porque você deve articular a sua proposta com o que você desenvolveu ao longo do texto. Então, de repente, tá lá falando de um determinado tipo de tema, e lá, de repente, você falou que uma das problemáticas é a falta de informação, certo? E na sua proposta de intervenção, você não apresentou nada, nem um tipo de proposta que fale sobre essa questão das informações. Como que essas informações podem chegar até as pessoas? Ou seja, ela não foi articulada à discussão que você fez. E ainda, um problema ainda maior, quando essa proposta, ela não é articulada ao tema, que isso pode acontecer também, certo? Então, fique atento a isso. Quer uma dica batata, uma dica importante para vocês? Terminou o texto. Lê a introdução. Leia a conclusão. Se a sua conclusão respondeu à sua introdução, você pode ter certeza que o seu texto está aí, 50% de certeza você vai conseguir. Tá? Ele está certo, certo? Porque se você leu a introdução e você conseguiu responder dentro da conclusão, alguma coisa aí está dando bem certo, certo? Então, observe essas questões, algumas dicas que podem te ajudar. Então, aqui também é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você. Então, tente mostrar essa problemática, essa proposta de acordo com o que foi desenvolvido ao longo do texto. Tá? Então, articule o seu texto. Gente, sabe o que acontece? Texto é igual costurar roupa. Um ponto depende do outro, certo? Se você
foge de um ponto, o que acontece quando está costurando? Aquela roupa ela vai ficar torta, ela não vai dar certo, não é assim? O texto de redação do Enem é a mesma coisa. Se você não conseguir pontuar ele de uma forma direta, ponto com ponto, você acaba se perdendo ao longo desse texto. Então, é muito importante que você faça essa articulação. Então, observe. Terminou de ler o seu texto, terminou de fazer o seu texto, faça essa articulação. Bom, eu apresentei problema X. Eu consegui apresentar as possíveis soluções dentro da minha proposta de intervenção? Beleza, consegui. Se você conseguiu, você pode ter certeza que você vai obter uma nota aí bem bacana nessa competência, certo? Bom, outra questão importante em relação à proposta de intervenção é o seguinte. Quando falar em proposta de intervenção, pense bastante nessa questão. Proposta de intervenção, ela é formada de uma estrutura. E essa estrutura, ela precisa ser respeitada. Se você não consegue respeitar essa estrutura, você não consegue desenvolver aí, atingir os 200 pontos. Muita gente chega e fala, o que eu faço para tirar 200 pontos na proposta de intervenção? Coloque todos os mecanismos necessários para a proposta. São esses mecanismos que vão te ajudar, certo? Bom, nós temos aqui, eu vou trazer para vocês agora algumas estratégias para que você desenvolva esses mecanismos ao longo do texto. Por exemplo, pode ser que caia um tema lá que você está com dificuldade de proposta de intervenção. Então, pense em ideias amplas. O que é isso, ideias amplas? Pense em setores. Então, se cair um tema relacionado à saúde pública, se cair um tema relacionado à saúde pública, quem são os responsáveis para a saúde pública? Se cair um tema sobre meio ambiente, ou sobre violência, ou sobre trânsito, enfim, pense numa ideia ampla. Por quê? Uma mesma proposta, ela pode servir para diferentes tipos de textos. Então, ter uma ideia ampla, com várias possibilidades, digamos, em grupos diferentes, em setores diferentes, é uma estratégia bacana. Também pense na questão dos órgãos-chave do Brasil. Ou seja, então nós vamos falar de segurança pública. Quais são os agentes responsáveis para a segurança pública? Nós vamos falar sobre privatização, né? Quem são os responsáveis para a privatização? Nós vamos falar aí sobre doenças mentais. As doenças mentais, elas relacionam-se a que setor dentro do governo, por exemplo? Quem são os responsáveis para conseguir resolver essas propostas? Então, nessas últimas semaninhas aqui, nessa última semaninha do Enem, o que é importante você pensar? Comece a observar, bom, se cair algum tema sobre segurança pública, quem são os responsáveis? Se cair sobre um tema que fale sobre empreendedorismo, quem poderia ajudar nessa questão? Quem seria um agente? Comece a pensar em alguns agentes, que é o que eu chamo de órgãos-chave do Brasil, que eles podem te ajudar em relação a isso. Outra dica importante, que para te ajudar na proposta de intervenção, é o seguinte, chegou na proposta, está com dúvida de como desenvolve aquela proposta. Sabe o que você faz? Você volta lá para o texto de apoio. Volta no texto de apoio, porque o texto de apoio ele pode te ajudar. Tati, mas não pode copiar nada do texto de apoio. Não, não pode mesmo. Mas ele pode te ajudar, por isso que ele se chama texto de apoio, né? Porque ele vai te apoiar. Por exemplo, vamos supor que lá dentro do texto de apoio aparece um gráfico. E o tema seja, por exemplo, vamos dizer, evasão escolar. E lá dentro desse texto de apoio apareceu um gráfico que mostra que o maior índice de evasão escolar, ele acontece nos anos finais, que seria o ensino médio. Então, por que não criar uma proposta que melhore essa evasão dentro do ensino médio? Ou seja, ele te deu uma dica, olha, a evasão escolar ela acontece principalmente nos anos finais, no ensino médio. Ou seja, chega no ensino médio, os alunos param de frequentar a escola. Então, de repente, eu crio uma proposta que faça com que não haja mais essa evasão. Então, é uma possibilidade. Então, tá com dúvida, deu aquele branco? Observe essa questão dos textos de apoio. Outra questão é você pensar sempre em vários agentes. Sempre coloque mais de um, né? Então, por exemplo, você colocar a família e a escola, né? Você colocar os municípios em parceria com as empresas. Então, quando você coloca vários agentes, você mostra que não apenas um vai conseguir resolver o problema, mas é um conjunto, é um apoio. Porque aí a gente volta naquela questão de sair das ideias, e a gente pensa no campo prático. Então, pensar nessa questão de parceria, conjunto, isso pode ajudar. Porque, se você coloca lá a mídia, será que só a mídia vai conseguir resolver toda essa problemática? Então, isso é importante pensar também.
Outra questão importante dentro da proposta de intervenção é você pensar nas consequências da intervenção. O que seria isso? Se você conseguir propor algo, qual seria a consequência para a sociedade como um todo? Então, pensar nessas consequências também vai te ajudar nessa questão da proposta. Bom, vou falar aqui para vocês agora alguns componentes da proposta, certo? Que pode te ajudar também na hora de você desenvolver um determinado tipo de texto. Por exemplo, quais tipos de agentes que eu poderia usar? Eu poderia usar, por exemplo, o governo, ministérios, secretarias, prefeituras. Então, pensar nessa questão, eles seriam agentes. Então, pensar nesse conjunto é algo importante. Você pode pensar também como agente a questão da sociedade. E aí, dentro da sociedade, o que você pode colocar? Você pode colocar ONGs, associações de bairro, lideranças populares, família, escola. Tudo isso está voltado para a sociedade. Você também pode colocar, por exemplo, que muita gente coloca a mídia, né? E, mas a mídia, Tati, não ficaria senso comum? Não. Sabe por quê? Se você coloca a mídia e mais um agente, que tem aquela questão de vários agentes, você possibilita que essa proposta, por exemplo, ela de fato, ela aconteça, certo? E as ações? Quais seriam as ações responsáveis para a proposta de intervenção? Por exemplo, a gente pode pensar em promoção de investimentos, a gente pode pensar em fiscalização, em acionar agências reguladoras, em divulgação e criação de ações, atividades diversas. Então, tudo isso é ação, que às vezes os alunos falam assim, mas eu não sei como desenvolver essa ação, que tipo de ação eu posso colocar? Aqui tem algumas dicas. Então, por exemplo, se você coloca maior fiscalização, se você coloca que é importante que haja divulgação e criação de determinados tipos de ações, tudo isso está voltado para essas ações, sobre como deve ser feito, de que maneira a gente poderá resolver aquele problema, certo? E os meios, né? Quais são os meios, né? É interessante quando a gente fala nessa palavrinha meios, né? Ou seja, como que isso vai acontecer? Né? De que maneira isso vai acontecer? A gente foi lá, deu a ideia super bacana, trouxe aquilo lá que vai ajudar com certeza, mas e essa questão de meios? Então, por exemplo, você pode colocar por meios de campanhas publicitárias, a gente pode falar de elaboração de leis, que de repente não exista. Caso exista a lei, você pode, por exemplo, falar uma reformulação na lei, ou que essa lei de fato aconteça, alguma coisa nesse sentido. Você pode falar de sanções, financiamentos coletivos, canais de denúncia, que é muito importante, né? Porque vários temas, se você coloca por meio de canais de denúncia, isso pode muito ajudar a sua proposta. Criação de ações públicas, soluções tecnológicas, são todas possibilidades, pessoas, que vão te ajudar nessa relação dos meios, certo? Aqui eu trouxe para vocês um modelo de redação, certo? Do ano passado, de uma aluna que obteve aí a nota 1000 na redação do Enem e, consequentemente, ela obteve 200 pontos na proposta de intervenção. Então, o que ela fez para que ela pudesse ganhar 200 pontos na proposta de intervenção? Ela fez tudo isso que eu acabei de falar para vocês, certo? Ou seja, ela colocou todos os mecanismos responsáveis para uma boa proposta. Então, veja bem, ela colocou. Portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Perceba que ela fez o que aqui? Uma breve retomada. Para tanto, é dever do Poder Legislativo aplicar medidas de caráter punitivo às campanhas que utilizarem dados privados para filtragem de conteúdos em suas redes. Isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar, que avaliará as situações de uso indevido de informações pessoais. Essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação comportamental de usuários e, caso aprovada, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Perceba que num tipo de proposta desse tipo, não tem como o corretor dar menos de 200 pontos, porque ela fez exatamente o que estava pedindo. Então, gente, pensa o seguinte, que a proposta de intervenção é uma das competências mais fáceis de você obter 200 pontos, certo? Tati, mas eu não sei pensar nisso, eu não sei como colocar, que tipo de agente que eu tenho que colocar, eu não sei os meios. Então, nessa semaninha aí que a gente está pré-ENEM, pessoas, comecem a pensar. E outra, pode ter certeza que qualquer tema que caia dentro do Enem, você tem uma proposta pronta aí na sua cabeça. Porque você já sabe, se cai sobre saúde, quem são os responsáveis por isso? Se cai sobre o meio ambiente, quem são os responsáveis? Comece a pensar nisso.
Pense em questão de parcerias, de movimentação. Sabe o que você tem que pensar na proposta? Pensa o seguinte, pensa que você foi convidado hoje, certo? Para ir lá no gabinete do presidente, para que você resolva, você dê uma dica, né? Que você resolva algum tipo de problema que está acontecendo no Brasil. Pessoal, você hoje tem o poder de resolver algum problema, mas você precisa colocar todos os mecanismos responsáveis por uma proposta de intervenção. Então, você precisa colocar lá o que deve ser feito, quem deve fazer, como deve ser feito, quais os objetivos pretendidos para isso. Você tem que responder isso. Se você conseguir, acabou o problema. Imagine você nessa situação. Imagine que você possa trazer essa proposta. Então, não é algo difícil, não é algo impossível, porque todos nós somos capazes de pensar nesses mecanismos. Tá certo, gente? Bom, a minha dica de hoje é exatamente sobre isso, sobre proposta de intervenção. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado aí bem claro para vocês o que uma proposta de intervenção ela precisa, certo? Já vai pronto, já vai pensando em propostas, já vai pensando em agentes, em como que vai agir aquele problema. É o seu momento, eu digo sempre isso. Proposta de intervenção, gente, é um teu momento. É o momento de você colocar ali no papel o que você tem vontade de fazer para mudar o mundo. Um monte de gente aí não tem vontade de mudar o mundo. Chegou a hora. A proposta de intervenção, ela é baseada nisso. E o teu corretor, sabe como que ele vai olhar para a sua proposta? De uma forma estrutural, certo? Ele vai observar a estrutura da sua proposta. Por isso, gente, faça um rascunho, fique atento à questão de números de linhas. Eu sempre falo isso, porque às vezes você vai escrevendo, de repente sobra lá 3 linhas para fazer a proposta de intervenção e você não consegue desenvolver todos os mecanismos, e aí a sua proposta fica incompleta. Se isso que acontecer, o que você tem que fazer? Reformula o seu texto, volta lá nos argumentos, vê o que dá para você reformular, qual frase que dá para você amenizar, para que você tenha espaço para isso, porque é muito importante, afinal nós estamos falando de 200 pontos. Certo, gente? Então, a dica que eu deixo para vocês hoje é, bora passar, gente? É para isso que a gente está aqui, tá? Eu espero de coração que vocês consigam aí uma boa nota no Enem, que vocês saiam muito bem, porque competência, com certeza vocês têm, preparados vocês estão demais, tá certo? Um beijo da Tati para vocês, espero vocês me mandando mensagem. Tati, consegui uma nota super bacana na redação, que eu tenho certeza que vai chover notas boas na redação do Enem esse ano. Tá bom, gente? Beijinho para vocês, beijinho para todas as unidades. Um abraço para vocês. Ano que vem eu tô aqui no Bora novamente pra gente fazer mais correções. Espero que vocês não continuem no Bora, tá? Porque vocês vão passar no vestibular, vocês vão fazer faculdade, isso vai ser o mais importante. E para quem tá chegando aí, gente, olha, é só novidade, é só coisa boa. E vou deixar essa mensagem para vocês. Bora passar, porque aqui com certeza é sucesso, tá bom? Ó, não vou desejar sorte para vocês no Enem, não. Sabe por quê? Para mim, sorte é pros fracos, porque vocês, com certeza, vocês têm competência para passar. A gente não precisa de sorte, a gente precisa de competência, tranquilidade, paz, e é isso que eu desejo para vocês. Beijo da Tati, gente. Tchau para vocês.